Que as nossas primeiras palavras possam ser de um profundo agradecimento a Jesus, ao Dr. Bezerra de Menezes, Deolinda Amorim e toda a egrégora que protege e inspira o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Em primeiro lugar, tive a grata satisfação do reencontro com o Brandão. Estávamos até brincando no intervalo, porque o Brandão me aturava no Núcleo Espírita Universitário da UFRJ, quando eu cursava Educação Física antes de eu fazer Medicina. Então, eu já frequentava o Núcleo Espírita do CCMN, que era o Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, e lá nós nos encontrávamos para os debates acalorados entre a física, a química e a biologia. E ele, coitado, era obsidiado por mim já naquela época. Eu era um obsessor mais revoltado, mais intenso, e depois ele foi me doutrinando, foi melhorando. E o nosso tema, na verdade, perpassa pelo dele, inevitavelmente. Aliás, a conclusão final da exposição dele, para mim, pessoalmente, foi que curar-se significa, em primeiro lugar, educar-se. Não há cura sem educação. Quando ele falou dos passes, ele falou que curar perpassa obrigatoriamente por autoeducar-se, sem o qual não existe cura legítima do espírito. E como o nosso tema de hoje é inteligência emocional e emoções que curam, naturalmente nos sentimos vinculados integralmente à exposição do nosso irmão, que com a sua didática e a sua clareza tornam fácil o complexo para que nós possamos verdadeiramente compreender o que estamos estudando. É muito fácil complicar, difícil é simplificar. E há indivíduos que preferem complicar para que no final da exposição as pessoas o adulem, o elogiem pela dificuldade de entendê-lo e saem sem entender o que deveriam entender. As pessoas acostumam-se a dizer: nossa, a palestra foi maravilhosa. Sobre o que foi? Eu não sei, mas ela foi muito importante. Então, voltamos a refletir sobre o nosso tema, compulsando primeiro a pesquisa de Daniel Goleman, que foi o indivíduo que, no cenário científico, lançou a terminologia com mais pujança sobre a inteligência emocional. Após as suas pesquisas, seus estudos demorados, baselados na psiquiatria organicista acadêmica, na neurologia e, igualmente, na psicanálise, na psicologia analítica e nas correntes de psicoterapias existentes, o Dr. Daniel Goleman teve a ocasião de observar que dentro da cerebração física e naturalmente das programações mentais, os indivíduos somos portadores de naturezas e inteligências com complexidades diversas. Assim como Howard Gardner, mais tarde, colocaria que não somente existe a inteligência analógico-matemática, a inteligência que nós conhecemos, e a inteligência emocional que Goleman descreveu, Howard Gardner descreve que somos dotados de múltiplas outras inteligências que merecem ser avaliadas para bem utilizadas ao nosso próprio favor. Mas, nos atendo à observação de Goleman, vamos verificar que todos os indivíduos somos dotados necessariamente destas duas inteligências primordiais. O lobo esquerdo, para quem é destro, é dotado da capacidade racional lógica, analítica, matemática. E o lobo direito do cérebro, para quem é sinistro ou canhoto, como se queira, é o cérebro dotado da capacidade de síntese, das leituras emocionais, da percepção das funções que o cérebro esquerdo discrimina. Um observa, verifica, analisa, colhe e dá o significado. O outro percebe, intui, sente, nota a função e exerce a sua força numa consonância que só é possível no organismo físico do ser humano, porque o nosso cérebro é dotado de um corpo especial, denominado corpo caloso,
que há uma ponte neurológica entre o lobo direito e o esquerdo do cérebro e que permite a intercomunicação, a interhemisferiedade entre essas duas estruturas magníficas. Os indivíduos portadores de agenesia de corpo caloso, ou seja, durante o processo de embriogênese e formação fetal, sofrem algum tipo de dano que impede a formação desta estrutura, não conseguem, por exemplo, perceber com clareza o significado de uma palavra como colher. E muitas vezes sabem para que ela pode ser utilizada, mas não sabem dizer o nome. Ou sabem dizer o nome e não conseguem dizer para que é no mesmo momento. Porque a falta de comunicação interhemisferial é fundamental para a integração das informações. Os indivíduos somos todos indivíduos linguísticos. Isso não significa que falemos a mesma língua, mas todos os indivíduos, observação de Goleman e outros cientistas da mente, somos indivíduos linguísticos. Nós nos comunicamos através da linguagem. E nos comunicando através da linguagem, iremos observar naturalmente que as pessoas, de modo geral, são capazes de ter dentro de si, do seu dicionário pessoal, através do qual compreendem o mundo, dois elementos constitutivos das suas definições e conceitos. Os professores de língua portuguesa, notadamente os filólogos, entre outros que lutam para a aprimoração dos nossos conceitos na nossa língua pátria, mas também os indivíduos das outras línguas que estudam e proclamam o equilíbrio no linguajar, na comunicação, observam que dentro de toda forma de linguagem, cada elemento possui necessariamente um significado e um significante. Vamos traduzir isso em palavras mais simples. Quando descrevemos a figura do lobo, nós podemos buscar o significado de lobo. E qual é o significado de lobo? Está lá no dicionário. Canis lupus familiaris. Canino, mamífero, do reino animal, e veremos toda a descrição biológica que significa lobo para nós. Mas, naturalmente, quando falamos lobo, somos tomados pelo espanto, pelo susto, pensamos na noite, na lua, no uivo, no temor, pensamos no lobisomem, associamos a filmes de terror, pensamos na alcateia em ataque na selva, e uma miríade de outras imagens nos tomam, cada um de nós pessoalmente. E estas imagens individuais formam o que chamamos de significante da palavra lobo. O significado é um só, está lá no dicionário o que é um lobo. Mas para cada um de nós, múltiplos significantes irão nos tomar, dando-nos a ideia da palavra lobo. O nosso cérebro necessita dois significados no hemisfério esquerdo e necessita dos significantes hemisfério direito, para, integrando essas informações, nos dar a ideia clara para nós individualmente, assim como mais adiante coletivamente, do que significa um lobo. E assim é para cada estrutura: colher, garfo, prato, computador, sujeira, limpeza, mãe, irmãos, cadeira, seja um objeto, seja um ente vivo, uma planta, a própria palavra planta. Mas se falamos samambaia, lembramos da chorona, e aí associamos a chorona ao choro e trazemos outros elementos em associação. Estamos falando de signos linguísticos. O signo linguístico é o somatório do significado com o significante. Então, todos os indivíduos nos comunicamos através de signos. E esse é o grande problema até da nossa própria comunicação, porque passamos a ter dissociações cognitivas no nosso discurso. Vemos isso muito nos casais de namorados, nos casais após as núpcias, quando as discussões familiares são extremamente cruéis,
Porque no momento em que discursamos para o outro algo, o outro escuta com os seus significantes e não com os seus significados. E também nos devolve, baseado nos seus significantes, outros significados que nós passamos a escutar com os nossos significantes. Então é curioso que o indivíduo fala com os seus significantes a outro significante. E na verdade, quando fulano e beltrana, ou fulano e fulano, ou beltrano e beltrana, tentam se comunicar, na verdade, quando A fala para B, na verdade encontra D. E quando D tenta falar com supostamente A, fala com E. E aí ocorre a chamada confusão. Para nós, em termos técnicos, dissociação cognitiva. Por isso é tão difícil relacionar-se. Porque quando o indivíduo fala para o outro, por exemplo, eu te amo, a frase eu te amo tem um significado para cada um muito especial. Então, quando eu digo para alguém eu te amo, só eu sei de que amor eu estou falando. Mas o outro, quando escuta, fica feliz ou não, de acordo com as experiências que teve, que trouxeram para ele um significante de amor que difere muito do dicionário. Por exemplo, vemos casais entrarem em muito conflito. Em certa ocasião, eu estava atendendo um desses muitos casais, em que a mulher reclamava que o seu namorado não lhe dizia eu te amo, e que ela dizia todos os dias para ele que ele a amava, que eu amava. Mas aquele indivíduo de 47 anos havia flagrado a noiva durante um serviço, dentro de um carro, em atitudes licenciosas com o amante. E ela ia casar-se com ele naquela semana. Num segundo relacionamento, aconteceu coisa semelhante. E como ele trabalhava como policial e acabou flagrando essas pessoas durante o seu serviço, foi tomado de uma comoção emocional que fê-lo doente e depressivo. E todas as vezes que ele escutava a palavra eu te amo dos lábios de uma mulher, o significante evocava as traições e o flagrante, de tal forma que ele gostaria de ver atitudes dos outros, mas não escutar dos outros eu te amo. Já a mulher era uma mulher de carência emocional clara e definida, que havia passado por várias decepções amorosas por indivíduos que, além de não demonstrarem o afeto, não falavam aquilo que sentiam. Então ela só compreendia o amor de um homem a partir do momento que ele conseguisse falar, porque o indivíduo que não fala não sente, na conceituação significante dela. E os dois começaram a se relacionar. Não é à toa que pararam na terapia de casal, porque ela desejava quase estrangulá-lo porque ele não falava. E ele adoraria que ela também nunca falasse, porque todas que disseram o traíram. E existia uma grande dificuldade nesses dois indivíduos de se compreenderem, porque um não parava para entender o significante do outro, o que para o outro significava individualmente aquela frase que estava sendo dita. Então assim se constroem os nossos pensamentos, pela inteligência analógico-matemática e pela inteligência emocional. A inteligência emocional é que nos permite construir as imagens e as conceituações pessoais através das quais nós temos ou não, em maior ou menor grau, a fonte da interação social, do estabelecimento das relações, bem como das relações conosco mesmo. Parece estranho dizer, mas quando nós nos relacionamos conosco mesmo, nós temos o nosso eu, que já abordamos no mês anterior, como o pensamento culminante do processo de evolução e organização do princípio inteligente, que nós chamamos na doutrina espírita de individualização, e observamos da mesma maneira que os indivíduos, através desse processo, necessitamos integrar essas estruturas na individualização. Mas quando nos relacionamos conosco mesmos, temos um segundo eu, um eu linha, ou um eu 2, que também é o eu, mas nós nos relacionamos com ele também ao nível dos significantes. Podem acreditar. Então, muitas vezes, como dizia Oliver Sacks, um neurologista famoso,
com muita propriedade, ele dizia que nas nossas memórias, por exemplo, existe muito mais de idealidade do que realidade. Porque as nossas memórias, elas não redescrevem o ocorrido, elas redesenham, recriam o ocorrido. Numa família de vários irmãos criados pelos mesmos pais, cada um desses filhos certamente teve um único pai individual, totalmente diferente dos outros filhos, seus irmãos, e terá uma única mãe, totalmente diferente de todas as mães que seus irmãos tiveram. Alguns chegarão a discutir e até mesmo conflitar. Não, nossa mãe era assim. Não, nossa mãe nunca foi assim. Nosso pai foi assado. Não, nosso pai nunca foi assado. Para você ele era assim porque ele preferia você. E aí começam as discussões. Porque associado aos significantes estão também as nossas falhas morais, que têm significados e significantes. Se nós observarmos no dicionário a palavra egoísmo, está lá descrito o sentimento autorreferente, centrípeto, em que os indivíduos querem para si e não para o outro, associado à avareza e outros sentimentos. Mas para muitos no significante, egoísta é aquele que não pensa em mim. Porque se pensassem em mim, não eram egoístas, não é verdade? Para alguns, orgulho está lá no dicionário, a definição. Mas quando perguntamos para o indivíduo o que é orgulho, orgulho é aquele que me ofusca, aquele que me ofende, porque eu sou perfeito, só não sou perfeito porque eu sou humilde, não é assim? É o significante. Então o significante nos permite compreender e interagir com a nossa própria virtude e com a nossa própria sombra. É o significante que nos faz mergulhar na nossa estrutura intrínseca e claramente nos percebermos ou não, de acordo com como construímos esses significantes, esses símbolos do inconsciente. A palavra símbolo, que em verdade é a antítese de diabolo, de onde vem diabo, simbalém, significa lançar na mesma direção, ou lançar juntos. Sim, juntos. Balém, lançar. Da mesma forma que dia, afastados, balém, lançar, lançar afastados, diabalém, diabolos, diabo. A palavra diabo significa separar, afastar-se de, criar um afastamento. Por isso Jesus dizia, cada um de vós é diabo, porque instigamos o afastamento da lei, em caso, na questão e no contexto. Mas todos nós, em nossos significantes, temos símbolos, lançamos junto. Por isso a palavra lobo lança junto dela o medo, o pavor, o uivo, a noite, o filme de terror que assistimos, entre outras associações, que são o símbolo lobo dentro de nós. E quando reunimos todos os símbolos possíveis da palavra lobo, e desses símbolos todos possíveis, verificamos numa matemática altamente complexa aquilo que é comum a toda a humanidade, nós temos um arquétipo, um símbolo primordial universal. Então, existem significantes comuns a todas as pessoas e há significantes individuais. Então, nós nos comunicamos e pensamos em signos, que são formados por significados, por significantes. E entre esses significantes, existem aqueles ancestrais, comuns, resultantes da evolução do princípio inteligente, que são os arquétipos do inconsciente, como descreveu Carl Gustav Jung. Dentro dessa complexidade formativa da consciência e da forma de pensar e sentir, é que nós vivemos e presenciamos o nosso processo evolutivo. Mas aí começamos a refletir sobre as questões, por exemplo, da natureza da cura. Como curar-se e buscar emoções que curam, se nós não compreendemos a geratriz das nossas próprias emoções? Se não compreendemos a geratriz das nossas emoções, como nós poderemos encaminhar as nossas emoções para que elas nos curem? Parece um tema muito distante, difícil de ser abordado, de fato até mesmo é. Mas se nós compulsarmos as obras espíritas, notadamente o livro Missionários da Luz, de André Luiz, que é muito bem avaliado e
aprofundado em estudos científicos por Hernani Guimarães Andrade, apresentou-se desdobrado em célebres obras como Espírito, Perispírito e Alma, entre outras, que estudam o psiquismo em grau profundo em modelos físicos, iremos observar com muita clareza que, assim como diz André Luiz no capítulo Reflexão das Ideias, no livro Evolução dos Mundos, diz-nos André Luiz que a partícula de pensamento, pois, como corpúsculo fluídico, é em si mesmo potente como átomo, e assim mesmo passiva a ação da vontade. No momento em que o indivíduo pensa e emana o raio da sua própria mente, ou o raio do desejo, como André Luiz descreve, o seu pensamento altera as estruturas magnéticas do campo em derredor de si mesmo, e lança o pensamento com velocidade própria, cor, estrutura molecular, estrutura atômica, ultraatômica, capacidade de impacto, potência, odor, estrutura que o tipifica e o configura. Isto significa dizer que aquilo que temos como abstrato, em verdade nada tem de abstrato dentro do campo da física contemporânea e da física quântica. O pensamento é um campo de irradiações que nós libertamos como grandes núcleos formadores. E aí retornamos ao conceito físico de Albert Einstein, que diz: todo fulcro, todo foco gera em derredor de si um campo de energias que se propagam ao infinito. Então observamos o conceito de Albert Einstein em perfeita consonância com a psicografia do espírito André Luiz, o Dr. Esposel, neurocirurgião, através das mãos apostólicas de Chico Xavier. Observamos que o pensamento possui estrutura molecular, que é passível de ser analisada por aparelhagem ainda não existente no nosso plano físico, mas que um dia deverá possuí-las também, para nós compreendermos a complexidade do que cada significante coloca sobre o significado de cada forma, pensamento que construímos. Aí começamos a compreender o que significa forma, pensamento. Porque antes era difícil pensarmos que o pensamento poderia ter forma. Assim como muitas criaturas ainda pensam que espírito é fumacinha, é um lençol com 2 furos fazendo por aí, muitos indivíduos têm dificuldade de imaginar um modelo físico que compreenda o pensamento como uma molécula magnética irradiada pelo córtex cerebral e pelas estruturas ultrafísicas do perispírito. E a falta de compreensão disto impede o entendimento da complexidade das emoções nas nossas próprias existências. Fazendo uma pequena digressão física para voltarmos à questão das emoções que curam, o Dr. Masaru Emoto, no Japão, em experiência oportuna no nosso século e século passado, teve ocasião de estudar aquilo que Jacques Bienveniste apresentara anos antes na revista Nature Internacional acerca do conceito chamado memória da água. Uma vez ridicularizado por academicistas frios, Bienveniste deprimiu e desencarnou sem conseguir rebater o cepticismo, a arrogância dos estudiosos do magnetismo, mas Masaru Emoto conseguiu resistir e ir além e demonstrou através de um experimento muito curioso uma peculiaridade da água e que não é somente da água, mas ele demonstrou através da água um princípio físico muito curioso. Ele pegou vários recipientes idênticos, estéreis, com águas provenientes de locais diferentes. Tomou águas de determinadas regiões banhadas pela radioatividade, outras regiões com águas límpidas, e submeteu-as todas em vários frascos numerados, classificados, a indivíduos portadores de emoções e conceitos diferentes. Então é curioso notar que Masaru Emoto pegou, por exemplo, um recipiente número 1 e deu ao indivíduo propondo-lhe que olhasse para a água, segurasse o copo e pensasse na raiva. E escreveu em ideogramas japoneses de sua língua pátria o ideograma da palavra raiva e deixou no copo. Deixando ali no copo o ideograma da palavra raiva,
e pensando na raiva, após determinado tempo, ele congelou o recipiente, retirou o congelado do refrigerador, cortou-o no micrótomo, responsável por cortar fatias milimétricas de estruturas físicas para análise ao microscópio, e observou que a angulação das moléculas de água, formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, a pouco mais de 105 graus de abertura, tendo o átomo de oxigênio como vértice desse triângulo, observou que as moléculas de água sofriam deformação nos seus ângulos e formavam mandalas e cristais com desenhos específicos e deformados diante da emoção da raiva. Repetiu o procedimento, pedindo agora que o monge budista abençoasse a água. E observou uma luminescência dourada agora nos cristais de água, outras angulações e deformidades geométricas, outros desenhos e outras mandalas na lâmina microscópica. Mais adiante, pediu para que o indivíduo pensasse em gratidão, outro em ódio, que um pensasse nas façanhas detestáveis de Adolf Hitler, que alguns pensassem em Siddhartha Gautama, Jesus, entre outras formas e conceitos humanos. E a cada fotografia repetia-se o fenômeno de formações de cristais individualíssimos, que eram diferentes de acordo com os significantes e significados que lhe eram atribuídos. Então Masaru Emoto observou que a água tinha a capacidade de registrar a informação das ondas mentais dos indivíduos e do campo eletromagnético, e observou que essa água era deformada com as informações que o indivíduo trazia até ela, sendo esta propiciadora de saúde ou doença em todos os seres, uma vez que 90% do nosso corpo físico é constituído por essa substância pura denominada água. Se 90% do nosso corpo é constituído por isto, e um simples copo, em alguns instantes, atravessado pelo nosso pensamento, é capaz de produzir cristais totalmente diferentes e que naturalmente exercerão efeitos físicos e químicos diferentes, porque toda substância exerce os seus efeitos graças às estruturas que definem a função eletromagnética e as ligações químicas delas decorrentes, é natural que, se possuímos em nosso corpo e nosso soma 90% de água, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são definidores da nossa condição de vitalidade ou de depauperação. Como nos diz Emmanuel, numa página memorável do livro Fonte Viva, a Oração do Justo, capítulo 150, diz Emmanuel: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que ascendemos na sese. O que pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Recolhe-te e verás o infinito de tudo que te cerca. Expande-te e verás o infinito de tudo que existe. A palavra poética, sonora de Emmanuel, define claramente que nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que nos libertamos na ascese. Então é necessário refletirmos acerca da responsabilidade espiritual, moral, que temos com nossos pensamentos e sentimentos, para que as emoções nos propiciem cura, libertação, renovação, e que também sejamos fontes de campos magnéticos sadios que irradiem remotamente, contaminando de forma adequada a sociedade onde somos convidados a viver e matriculados pela metodologia da vida. É imprescindível que nós tenhamos a condição para mergulharmos nesse entendimento e modificarmos a nossa estrutura interna. Por exemplo, há muitos indivíduos com visão crítica acentuada acerca do comportamento humano. Por exemplo, nós, vitimados karmicamente pela psiquiatria, somos indivíduos que somos capazes, ao longo de muitos anos, de analisar o comportamento dos indivíduos com um grau de velocidade extremamente peculiar,
Da mesma forma que os odontólogos, os dentistas, alguns de nós aqui não temos coragem de falar com o dentista sorrindo, não é verdade? Porque se você sorrir, ele já vê um molar para operar à esquerda, uma cárie, percebe que você não escovou o dente há tantas horas, e é capaz de dizer o seu signo zodiacal, olhando para o seu dente. Então todo mundo fala com o dentista culpado, assim, olá, tudo bem, e sorri assim, para que ele não perceba. Psiquiatra tem o mesmo problema. Você fala que é psiquiatra, as pessoas vão se afastando, com medo de você perceber uma neurose, uma pequena focalização psicótica, uma personalidade anancástica ou obsessivo-compulsiva. Não precisa ser um transtornado efetivamente, mas as pessoas vão fugindo, olhando para você de ladinho, para que você de repente não diagnostique. E eu sempre procuro brincar, é impossível não perceber, mas eu só forneço diagnóstico e tratamento mediante contratação terapêutica. Então podem relaxar, como eu também relaxo, cometo minhas batatadas, como se diz aqui no Rio de Janeiro, enfio o pé na jaca e vamos seguindo felizes que somos humanos. Mas os indivíduos neuróticos ficam nos olhando com certo receio, o que é natural. Mas se somos dotados de uma capacidade de avaliar o comportamento alheio, de avaliar o caráter alheio, é natural que nós percebamos, entre eles, o mau caráter, as negatividades do ser humano, porque ninguém vai ao psiquiatra porque está feliz. Eu vim aqui porque estou feliz, doutor, e acho tão estranho estar feliz. Ninguém faz isso, mas somos acostumados a lidar com o pior do emocional do ser humano. É o pior que nos busca, não é o melhor. E às vezes o pior nos busca por um problema e tem outro. Como certa ocasião eu atendi um indivíduo que era ele era oficial de justiça e advogado, e ele possuía uma dor crônica estomacal, nós também somos clínicos, e no momento em que estava com essa dor estomacal, começou a nos narrar que a gastrite o incomodava muito e estava atrapalhando o seu exercício. E começou a nos contar, apenas a título de curiosidade, porque nada tinha a ver para ele com o problema da gastrite, que ele tinha o hábito de seduzir as mulheres às quais intimava, e através das relações sexuais com essas mulheres, ele as levava a uma condição de síndrome de Estocolmo. Elas se sentiam muito abençoadas por eles serem os indivíduos que vão lhes cobrar, mas em troca fornecem carinhos e escusas morais. Ou seja, tratava-se de um psicopata sexual focalizado na perversão de controlar, intimar, submeter e então oferecer o sexo em moeda de troca, para trazer à mulher uma sensação de prazer sexual acoplada à intimação judicial, trazendo a essa mulher provavelmente uma identidade com o agressor. Pensar que o agressor é benéfico para ela e criar uma estrutura masoquista naquela mulher. Então, nós fomos extremamente traidores com ele, com permissão da espiritualidade, porque, para piorar a situação, somos homeopatas. E o homeopata é um especialista em manipular o magnetismo através da medicação, que fornece ao perispírito informações quânticas que alteram estruturas e estados mentais. Então, observamos que o indivíduo tinha gastrite erosiva, tendência à úlcera, uma tendência de controle, de intimação, de intimidação, que era um indivíduo vingativo, agressivo. Então elencamos alguns medicamentos homeopáticos que tratariam dos núcleos da vingança, do ódio, da intimidação e que tinham gastrite na sua repertorização farmacológica. E aí o indivíduo voltou 60 dias depois, pasmem, chorando, extremamente emocionado e angustiado. E é estranho pensar um psicopata chorando, ainda mais com os filmes e novelas que correm por aí, em que os indivíduos são perfeitos. E no momento em que ele começou a chorar, nos tomamos de espanto e perguntamos o que estava acontecendo. Ele disse: doutor, a gastrite melhorou, nem vim por isso, eu vim aqui porque eu estou muito angustiado. E é estranho o psicopata angustiado, porque dizem que eles não ficam nunca. E aí ele começou a chorar e disse que a sua namorada, com quem estava há anos, o havia abandonado. E nós perguntamos o que havia acontecido. E ele falou que na medida em que os 2 meses passaram, ele foi fazendo uma reflexão, não sabia ele por quê. Que aquela atitude de controlar as mulheres era uma atitude vil e criminosa. Que muitas mulheres sofriam por indivíduos como ele. E ele começou a fazer uma reflexão, não sabia por quê, eu também não sabia, continuei sem saber.
Ele continuou refletindo sobre aquilo. Se você avisa para o psicopata que o remédio é para melhorar a psicopatia, ele não vai tomar, porque você é que é um fraco, ele é perfeito. E aí ele começou a narrar que aquilo não estava correto. E como ele começou a tratá-la de forma carinhosa, a não bater nela, a não realizar os fetiches sexuais agressivos que ele era capaz de fazer, ela o abandonou, porque disse que agora ele tinha ficado frouxo. E aí ele começou a chorar e eu disse para ele que não se tratava disso. Era uma mulher masoquista que instigava o pior dele. Mas já que ele não havia se sintonizado com aquela proposta e ela não desejava evoluir ao lado dele, deixasse ela seguir o caminho que ela quisesse, até que a dor um dia despertasse para formas mais dignas de tratamento. E aí perguntamos como estava a sua vida. E ele havia abandonado o trabalho como oficial de justiça e estava agora estudando para tornar-se defensor público e ajudar os necessitados. Então observamos o quanto a estrutura quântica e mental caminham juntas. Elas são inseparáveis. E é imprescindível que os indivíduos sejamos capazes de compreender isto, não necessitando das medicações somente, embora sejam respeitáveis e necessárias em alguns casos, mas permitindo-nos alterar com o poder da vontade a ultraestrutura atômica e energética da qual somos dotados para o processo de cura. Por isso Jesus dizia: o que quereis de mim? E alguns diziam: eu quero ver, eu quero falar, eu quero isto, eu quero aquilo. E Jesus, quando exercia o fenômeno de cura magnética, dizia: a tua fé te curou. Não se tratava de humildade da parte de Jesus. Também não se tratava de um estratagema ou mentira. Ele era o supremo doador. Mas se não houvesse um supremo receptor, não haveria cura. Como dizia Sri Satya Sai Baba: lancem uma pedra no fundo do oceano por séculos e retirem ela de lá, quebrem-na e ela estará seca. Coloque uma pedra no alto de uma montanha e deixem ela por lá, quebrem-na e ela poderá estar úmida por dentro. Não é a quantidade de água que está sobre a pedra que a fará ser úmida ou a fará ficar seca, que tornará ela permeável ou impermeável. É a própria pedra que precisa ser impermeável ou permeável. Então não adianta termos Jesus ao lado de indivíduos incapazes de perceber a sua energia, o seu poder, o seu amor e a sua compaixão. É assim que nós, espíritas, encarnados e desencarnados, aqui presentes, necessitamos compreender o poder do qual somos dotados e que não utilizamos ainda em caráter de totalidade. Isso por um fenômeno muito curioso. Nós temos uma arrogância tão extrema, um orgulho atávico tão cristalizado, que nós não nos sentimos merecedores deste poder. Parece estranho, mas se nós observarmos a literatura espírita, múltiplas palestras, observamos que os espíritos nos convocam a pensarmos em termos cósmicos. E nós não pensamos em modelos cósmicos ainda. Sem qualquer crítica a todas as religiões já existentes no planeta, nós somos vítimas de 1.200 anos de Inquisição católica, de Inquisição protestante, de pensamentos que vieram da Idade Média dominadora e cruel, de outras doutrinas que, embora respeitáveis, não trouxessem para nós a liberdade de exercermos o nosso próprio poder. Tudo que é relacionado à palavra poder, que tem um significado no dicionário, tem um significante negativo, de arrogante, de falta de humildade, quando na verdade a falta de humildade e arrogância verdadeira está no fato de nós nos acharmos capazes de verdade de ofendermos, irritarmos ou magoarmos Deus. É muita arrogância da nossa parte acreditarmos que nós temos a capacidade de ofender Deus, de irritá-lo, de aborrecê-lo. E assim nós vivemos no meio da culpa, do remorso, nos sentindo sempre incapazes, porque quando nos sentimos incapazes, acreditamos que isto é humildade, e paramos de exercer o nosso poder,
sempre buscando alguém que use esse poder sobre nós e o santificamos, não porque ele mereça, mas porque nós queremos nos livrar do peso de percebermos que também poderemos ser santos. O que, aliás, no latim, sanidade e santidade são de mesma origem. Então é curioso notar que nós caminhamos de queda em queda pela incapacidade de percebermos o nosso próprio poder. Parece uma blasfêmia, mesmo nas casas espíritas, quando nós falamos isso. E se nós observarmos a literatura espírita, em certa ocasião foi muito clara a crítica, os espíritos que psicografaram para Kardec, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, não eram espíritos espíritas, porque não havia espiritismo até então. Eram antigos padres, antigos sacerdotes, que, embora estivessem moralmente em patamares superiores, ainda se utilizavam do vocabulário que à época era inteligível e compreensível, que era o vocabulário da culpa, o vocabulário do arrependimento mal compreendido. Então, iremos observar na literatura espírita, que está sempre atualíssima, nunca deixará de estar atual, um viés linguístico, por uma questão de historicidade, o que é natural. Se observarmos as obras de Freud como foram escritas por ele e refletirmos em conceitos atuais, encontraremos novos vocábulos, novas estruturas de pensamento que refletirão o que ele dizia, embora não sejam com o mesmo linguajar. E então, isso não significa que ele está desatualizado, mas que a forma como desenhamos o pensamento e o transmitimos, ela apresenta avanços, retrocessos, modificações, e é natural que façamos confusão, porque pensamos em estruturas de significado e significantes. Então nós observamos muitas vezes a apologia da culpa, a apologia do remorso. Não compreendemos que arrependimento não é ficarmos em casa sofrendo pelo erro praticado, e sim metanoia, do grego, modificação da atitude mental, transformação da atitude mental. Errei, percebi, me perdoo porque eu tenho direito e vou seguir adiante. E não ficar preso no erro, esperando a compaixão dos outros, a pena, e se paralisar na imobilidade sem evoluir. Ao menos buscar errar de forma diferente, porque errando diferente já somos criativos, já é um avanço. Errando iguais aos outros é duplo erro, porque ainda somos repetitivos. Então é necessário que os indivíduos percebamos essa estrutura da nossa construção ético-moral e nos libertemos da culpa, porque a culpa não nos levará à conquista de nós mesmos, não nos fornecerá saúde de forma alguma. Para desenvolvermos emoções que curam, primeiro precisamos perceber o que fazemos com as nossas emoções. Uma palavra, por exemplo, que espírita não sente: raiva. Espírita não sente raiva, mas tem câncer, diabetes, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, etc. Isso ele pode ter, mas liberar a raiva não, porque é um pensamento anticristão. Então Jesus não foi cristão, porque um dia ele disse entre os vendilhões do templo: não está escrito, minha casa será uma casa de orações, e no entanto fazeis dela um covil de ladrões. E no momento que ele adentrou e começou a derrubar as barracas do cambista, ele não estava irado, não era a ira de Jesus. Nós não falamos ódio, não falamos ressentimento, não falamos mágoa, que são emoções secundárias criadas pelo ego infantil. Já abordamos isto no mês passado. Mas é um indivíduo consciente de si e que transforma a energia ira natural numa forma de correção enérgica do erro que está à sua frente. Isto é raiva. E os indivíduos espíritas não temos raiva porque é um pecado. Primeiro, a palavra pecado não é espírita, não deveria ser citada na casa espírita, porque todo pecado merece um castigo, assim como toda culpa uma sentença judicial. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. É totalmente diferente. E o indivíduo que sente raiva, ele deve assumir isto. Certa ocasião, um indivíduo me perguntou, diante de uma agressão: você me perdoa? E eu disse: ainda não. E a pessoa me olhou assustada: ainda não? Eu falei: ainda não. Ainda me dói o que você me fez, mas vai passar, porque um dia vai passar. E assim que passar,
Se você tiver a possibilidade de aguardar eu lhe buscar, eu irei à sua direção, porque eu desejo manter a amizade contigo, mas no momento não vou conseguir. Eu não poderia dizer para você que sim e ser falso. Eu preciso ser autêntico com o meu sentimento. Mas você não é espírita? Exatamente por isso. Porque se eu disser que eu perdoo porque eu sou espírita, eu não estou perdoando, eu estou mentindo. E eu estou criando uma onda mental intrusa dentro de mim que me fará adoecer. É necessário que essa raiva saia de mim, não que ela seja soterrada dentro de mim. Passado um tempo, nós buscamos a pessoa e dissemos: tu não tens obrigação nenhuma de nos desejar a presença e respeitamos o seu livre-arbítrio. Mas aquela coisa que aconteceu passou. Estamos bem. Hoje eu posso te abraçar com sinceridade porque não tenho nada mais contra ti. Estás disposta a isso? E permanecemos amigos. Se nós começamos a não aceitar isto, começamos a viver um espiritismo de mentiras, um cristianismo de mentiras. E é exatamente isso que corrompe as engrenagens da nossa própria evolução, porque vivemos no faz de conta, levando aos indivíduos um sentimento que não existe, e começamos a viver no mar de falsidade emocional. E como o indivíduo, dentro da falsidade emocional, pode ter saúde? Como dizia um célebre psiquiatra do século XIX, que estudou em Leipzig, entre outras regiões da Alemanha, Johann Christian Heinhoff, ele dizia com muita clareza: a doença tem algo a ver com a mentira, a saúde com a verdade. A inocência jamais se torna louca, somente a culpa. É necessário que os indivíduos mergulhemos nessa estrutura linguística de signos, de significados, de significantes, e saibamos nomear as nossas emoções, localizar as nossas emoções, aceitá-las. Aceitá-las não significa conivir com elas, significa recebê-las e dizer: você é um filho negativo da minha personalidade, eu vou fazer você crescer e ser educado. Mas aceitar que existe e dizer: eu sou espírita, e ser espírita, Kardec define com muita clareza: o verdadeiro espírita está num grau de adiantamento moral, não porque seja perfeito. Kardec complementa o parágrafo: pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Então Kardec define um protocolo bem claro: está-se em nível moral superior quem se esforça por domar as suas inclinações más. Assim como Paulo de Tarso, em sua epístola memorável, dizia: bem-aventurado aquele que sofre a tentação, porque já está no estágio superior àquele que nem consegue suportar a tentação, que sucumbe. Nós temos esta condição, e a partir desta condição, se esforçando por domar as inclinações más, precisamos primeiro encontrar as inclinações más. Ninguém doma aquilo que não tem, ninguém corrige aquilo que não precisa de correção. A partir desse encontro autopedagógico, percebendo as emoções negativas: sim, eu sou vingativo, sim, eu gosto de falar mal da vida alheia. Nós vamos parar com atitudes assim: meu irmão, eu queria falar contigo uma coisa, não querendo falar mal daquela pessoa, até para ajudá-la, e comentamos a vida do outro, porque fazemos isso na casa espírita. Olha, eu não quero falar mal, longe de mim, e dá aquele olhar para o infinito, mas depois o olhar volta, e aí, longe de mim, aquela pessoa está assim, e cometemos a maledicência. Precisamos escutar a nós. Apesar da brincadeira, da anedota, precisamos escutar a nós. Realmente buscamos o irmão para ajudar o outro? Ou buscamos para falar mal e instigar uma determinada situação? Certa feita, eu fiquei hospedado na casa de uma família para proferir algumas palestras aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a família que me hospedara começou a narrar-me as situações ocorridas na casa espírita onde eu iria proferir a palestra, tentando denegrir a imagem do presidente da instituição para nós, e desejando avidamente a nossa opinião sobre o dirigente da casa. Começou então a narrativa tosca, maledicente, insidiosa.
E como nós permanecemos quase o tempo todo em silêncio, escutando, a pessoa foi entrando em perturbação. Esse é um mecanismo terapêutico muito bom para testar o maledicente. Aquele que não é maledicente, que está lá conversando para ajudar, não fica perturbado com o nosso silêncio. Mas aquele que está falando com intenção malévola, se nós permanecemos num silêncio terapêutico em oração, ele vai ficando desestruturado. É igual quando vai no psicanalista e não sabendo o que dizer, fica calado, o psicanalista também calado. Olha para o relógio e volta à postura. E o paciente começa a ficar desconfortável no divã, porque aquele indivíduo não pergunta nada. Não é o dermato que pede para olhar para a pele, não é o clínico que pergunta o que está passando. E aí no final da consulta o paciente diz: acaso nesses 45 minutos o senhor não vai perguntar quem eu sou? E o psiquiatra, analista, diz: mas é exatamente isso que eu achei que você gostaria de saber, quem você é. Então nós precisamos ter a tranquilidade do silêncio analítico. Como dizia Lacan, sermos o muro silencioso que fala. E aí deixamos o outro dizer. E ele vai se desconcertando, porque a ideia é fazer fofoca. E aí no momento oportuno, fomos jantar com a família, fizemos uma oração silenciosa, que imaginemos a sopa que foi servida com amor fraterno, com pensamentos eivados de caridade pelo presidente do centro. E no momento daquele jantar, foi tomado de novo o fatídico assunto. Aproveitando a sopa, que estava muito gostosa, aproveitamos para manter o silêncio. Parafraseando Chico Xavier, não era mais a água da paz, era a sopa do silêncio. E começamos a sorver a sopa. Lá pelas tantas, quase a hora de nós recolhermos-nos para o dia de trabalho, Dr. Bezerra de Menezes nos surgiu e psicografou uma página que falava exatamente do contexto daquelas discussões. E nós, que não prestamos nem um pouco, pedimos à família que pudéssemos ler a página, mas não dissemos que se tratava do Dr. Bezerra, até porque tratasse-se dele ou não, o importante era o conteúdo, não era quem assinava. E se fosse uma comunicação plausível ao Dr. Bezerra tê-la assinado, pouco importa que fosse ele assiná-la ou não, se estivesse correta. Começamos então a ler a comunicação e a família então foi diminuindo de tamanho, foi ficando envergonhada. E nós então fomos dormir tranquilamente para o dia seguinte. No mês seguinte, nós não mais éramos os hóspedes desejados na casa. Porque o que eles queriam, na verdade, era que nós fôssemos médium particular da família, a soldo de interesses de hospedaria. Desejavam que nós fôssemos o pivô de uma destruição de um trabalho espírita, apenas pelo fato deles não se sentirem homenageados por serem trabalhadores tão eficientes naquela obra. Então nós observamos a dificuldade dos indivíduos perceberem aquilo que são, a real intenção dos seus atos, principalmente quando estão numa obra espírita. É impossível saúde se os indivíduos caminhamos sem honestidade emocional. Então, para falarmos de inteligência emocional e emoções que curam, é mister, é imprescindível. Mergulhemos num capítulo denominado honestidade emocional. Vamos interromper a nossa fala e permitir que os irmãos nos interpelem e forneçam questões para aprofundarmos o tema. Muito obrigado. Queria aproveitar a palestra para fazer um gancho sobre apenas terminologia, a importância da terminologia. A gente sabe quando a gente muda de paradigma, é preciso termos novos. Isso academicamente é usual, mas imagine que em 1857, as primeiras palavras de Kardec, em termos de espiritismo, foram: para coisas novas, é preciso palavras novas. Então, nessa linha de raciocínio, a gente lembra quando João fala de Pedro, a gente sabe muito mais de João do que de Pedro. Então, que eu quero colocar, da gente realmente, em termos de espiritismo, como são paradigmas novas, como são ideias novas, também há uma necessidade, em termos de comunicação, da gente usar, como Kardec fez muito brilhantemente, termos novos. Então, a gente verifica muitas vezes que nós
eu sou o primeiro da fila, muitas vezes usamos para agradar X ou Y termos antigos. Por exemplo, a palavra evangelização já tem um significado muito concreto em termos das religiões. E quando a gente realmente está em termos e tem um significado, evangelização, por exemplo, católico, espiritismo, tem um determinado caldo cultural. E que em termos de espiritismo é diferente. Porque, primeiro, espiritismo é a posteriori. Kardec não tem ideias. Surge na natureza, e ele aproveita essas ideias. Por exemplo, não tem ideias, ele formula ideias. Como, por exemplo, o raio. O raio existia na natureza. O que aconteceu com Newton? Ele fez a formulação, desmistificou o raio, mas ele não inventou o raio. Reencarnação, por exemplo, é um termo que também o espiritismo não inventou. Inclusive, a gente independe de crença. Reencarnação vai existir em termos vai existir, queiramos ou não. Isso em termos de espiritismo que acontece. O espiritismo está na natureza. Ele realmente aproveita o que é da natureza, em termos físicos, em termos psíquicos, e vai colocando ideias. Então, por que não usar, por exemplo, justamente, que a gente está mudando de paradigma, os termos que vão colocar essa comunicação? Por exemplo, a gente fala muito, a palavra espiritização, que realmente dá um significado melhor. Outra coisa que se fala muito a gente fala culto do evangelho no lar, quando realmente a gente pode falar reuniões de estudos espíritas no lar, que é muito mais claro, não ficar preso apenas, digamos, à parte de evangelização. Então é isso que eu quero colocar, e como disse o Brandão há tempo, o espiritismo foi uma casa dessa. E a gente verifica, o Jorge André está de provas, a gente verifica que naqueles tempos tinha Carlos de Baçaí, de Olinda Amorim, José Alberto Menezes, que podia trocar essas ideias. Hoje está mais difícil, mas mesmo assim a gente tem coragem de colocar isso. Em verdade, meu irmão, a sua colocação ela é muito própria. Mas os espíritos responderam a Allan Kardec, logo no início do Livro dos Espíritos, e eles falaram de uma forma até dura para Kardec. Eles disseram assim: as palavras pouco nos importam, contanto que vos entendais. Em verdade, a grande questão para o espírita não está em construir frases, ou fraseologia, ou palavras próprias, como aconteceu certa feita na década de 90 com a palavra sofredor, que passaram a utilizar em troca de obsessor. E era muito curioso, porque o obsessor parecia algo muito terrível, tenebroso, das trevas, e o sofredor recebia a nossa plácida piedade. E, na verdade, depois surgiu o sofredorzinho, que sempre o diminutivo vem para ajudar, etc. Quando, na verdade, todos apresentavam o mesmo preconceito, como se o obsessor nascesse obsessor, não fôssemos nós os responsáveis por ele ser obsessor, porque parece que a reunião de desobsessão é uma batalha, doutrinadores contra obsessores, e não antigos algozes pedindo perdão para os antigos afligidos, que ali se encontram apenas para nos fornecer, se possível, o perdão e o aprendizado. Então, em movimento espírita, em atitudes dos espíritas, a grande questão está que o espírita, como a maioria, no caso nosso, Brasil, dos brasileiros, temos preguiça de estudar a própria língua e de indagarmos os significados daquilo que proferimos. E temos uma língua complexa, ampla, com muitas palavras para os mesmos significados e significantes, e que não nos permite criar jargões específicos espíritas que seriam maiores fontes de complicação das já existentes. É a mesma coisa que acontece no Livro dos Espíritos, na introdução, quando Allan Kardec define o conceito de alma, e define a alma espírita e as demais. Por quê? Porque a época dele, o conceito de teosofia, o conceito maçônico e rosacruciano de alma e de espírito eram totalmente diferentes do conceito espírita de espírito e de alma. E, portanto, ele quis uma explanação para diferenciar para nós o que, para quem lê o Livro dos Espíritos hoje, não faz sentido, porque não estava numa sociedade do século XIX,
onde o que imperava como forma herética contra a igreja era a maçonaria e o rosacrucianismo e as correntes teosóficas. Então, na verdade, a grande questão não é de palavras, nem de terminologia. O culto do Evangelho do Lar, por exemplo, ou reunião de estudos do Evangelho no Lar, tanto faz um termo como outro, se o indivíduo que o faz sabe o que está fazendo. Agora, a grande questão não está, novamente aplicamos, nas palavras, mas na falta de vontade dos indivíduos estudarmos a nossa própria língua. Já vimos um dirigente de federação criticar um livro como antidoutrinário porque não sabia interpretar uma metáfora, uma figura de linguagem. Estava escrito no livro Driblando a Dor, do Espírito Luiz Sérgio, a seguinte frase: entrei num salão ao qual não acreditava merecer estar. Sentia como se a cadeira me repelisse. Ou seja, era um estado de inadequação emocional. E o dirigente dizia, numa reunião da Federação Espírita daquele estado, que era um absurdo um livro desse ser vendido, dizendo que uma cadeira era capaz de empurrar alguém se cadeira tivesse pensamento. E no momento em que nós convidamos a refletir sobre a língua portuguesa, ficou ofendido e iracundo, porque jovem é impertinente. E como a gente não mede a estupidez da hora de falar, fala. E vai para a fogueira espírita, que é diferente. Você está obsidiado, fascinado. Eu já cansei das vezes que eu fui fascinado, obsidiado, e sou mesmo. Outro dia no trabalho, uma pessoa disse para uma trabalhadora do mesmo setor, nós trabalhamos no serviço de saúde, que existe uma colega que é médium, clarividente. E ela virou para uma outra pessoa que não é espírita e falou: cuidado, você está com 3 obsessores. E ela veio na minha sala: eu estou com 3 obsessores? Eu falei: mas só? Ela disse: ah, eu tenho mais. Eu falei: eu não sei, filha, porque é tanto espírito que entra e sai desse serviço, que eu já nem sei quem eu adotei, quem já era meu. De repente eles confabularam, fizeram um time. As pessoas estão muito preocupadas em obsidiar os outros. Relaxe, deixe para lá. Ninguém tem televisão de espírito que fica contando, né? Porque as pessoas somos assim. Então o essencial é que nós mudemos a nossa preguiça de estudar a nossa própria língua, para ajudar os espíritos, porque o pensamento precisa ser vestido. Eu me preocupo se daqui a 50 anos nós só vamos falar: a gente vai, nós vai, a gente fumo, para daqui, para dali, e eu quero ver uma psicografia, para daqui, para dali a gente fumo, e eu não fumo para lugar nenhum. Porque me preocupa a degenerescência da comunicação, o que mostra que espíritos muito primários estão reencarnados entre nós, atrapalhando a nossa comunicação. E se nós não obviarmos pelo melhor, a gente vai sucumbir na nossa inteligência. Não haverá canais para o nosso pensamento, porque não haverá palavras para vestir o que pensamos. Já imaginamos isso? Você disse no início que nós somos indivíduos linguísticos. Eu queria saber se necessariamente a gente, quando elabora um pensamento, a gente utiliza a nossa língua, ou complementando, se um elemento bilíngue, trilíngue, ele pensa em português de uma maneira, em inglês de outra, em alemão de outra, por aí vai. Obrigado. A pergunta do irmão é muito interessante e pertinente. Nós somos linguísticos, o que não significa dizer que pensamos em língua. Que o indivíduo que é linguístico, ele pensa em signos, em significados e significantes. E os significados e significantes não pertencem a nenhuma língua. A língua é uma estrutura secundária que vem atender à linguagem. Nós somos linguísticos porque nós nos comunicamos conosco mesmo e com os semelhantes. Os nossos pensamentos são comunicações conosco. E para que nos comuniquemos, temos imagens, símbolos, sentimentos associados. E isso é linguagem. Tanto é linguagem que nos estados superiores da alma, em graus muito elevados, os espíritos que reencarnaram em países de língua inglesa, alemã, bávara, japonesa, podem se comunicar pelo pensamento. Porque o signo é emanado à cerebração do outro indivíduo, que absorve o signo e assim o significado. O que não é conseguido em esferas mais baixas, quando os espíritos não têm essa capacidade, que não é somente telepática, mas é uma telepatia mais fina e apurada, e precisam da língua para receberem a linguagem.
Então nós somos linguísticos, o que não significa dizer que tenhamos que pensar em nesta ou naquela língua. E geralmente faz essa confusão entre um ser linguístico e um indivíduo que se comunica através de língua. Portanto, se nós pensamos em qualquer que seja o assunto, pouco importa que seja na língua alemã, em português, ou sejamos bitrilingues, polilinguísticos, porque nós temos uma capacidade de comunicar entre nós que está acima dessa outra que nós construímos para viver em sociedade. E nós fazemos essa confusão. Só complementando, então no mundo espiritual, o espírito, um espírito do Brasil, ele vai conversar fluentemente com o espírito da China, quer dizer, que veio da China, porque... Jamais. Jamais. Se ele não souber falar chinês, ele não vai se comunicar com o espírito que está reencarnado na China, a menos que o espírito que reencarnou na China saiba falar português. Nós temos várias situações nesse aspecto. O indivíduo, por exemplo, da sociedade esperantista, que fala Esperanto, e o Esperanto é utilizado no plano espiritual muito, os indivíduos que aprendem Esperanto permitem comunicações e traduções simultâneas no plano espiritual. Porque, dotados da capacidade de falar uma língua muito rica, com apenas 16 regras gramaticais, que nós temos muita facilidade de aprender, facilita-nos a comunicação quando não nos é possível a telepatização ostensiva e direta. Então temos estágios de comunicação do outro lado. Nós não nos tornamos oniscientes assim que desencarnamos, facultando comunicações a todo tempo. Correto isso? Doutor Marcelo, uma dúvida aí. Por favor, tire o doutor aqui, por favor. Marcelo. O único doutor aqui é Jesus. Ok. Eu queria tirar uma dúvida. Essa origem que foi apanhada a água em vários lugares, naquela experiência lá do japonês, teve alguma influência quando o indivíduo dava aquele setor raiva, amor, Jesus, etc, etc? É essa a minha pergunta. A origem tinha alguma influência nesse contexto todo? A influência é verificada, podemos dizer para o irmão, através das diluições homeopáticas. Quando nós pegamos uma análise química de um medicamento homeopático, na análise química com os aparelhos que nós dispusemos, nós só vamos encontrar álcool e água destilada. A substância que deu origem ao remédio não é verificável por aparelhagem. Mas se você pegar, por exemplo, uma corrente elétrica e fizer ela passar por frascos de remédios homeopáticos da mesma substância origem, com potências energéticas diferentes, a resistência elétrica da água é modificada de acordo com a potência do remédio que está na água. E o remédio não é percebido por aparelhagem alguma. Como frascos diferentes, com água e álcool na mesma proporção, podem ter resistências elétricas diferentes se não existe uma substância ali não captável pelo instrumento que gere resistividade elétrica. Por exemplo, Euphorbia tirucale, o aveloz, que é utilizado para câncer, para o HIV, para doenças muito graves do sistema imunológico. Na UFRJ, a doutora Holanda, farmacêutica, fez o experimento e demonstrou que a resistividade elétrica do Aveloz 30CH, 200CH, 12CH, apresentava resistividade elétrica diferenciada, mesmo embebido na mesma porcentagem de água e álcool. Se há diferença de resistividade elétrica, existe diferença de pareamento das moléculas quando elas estão no nosso corpo. Por exemplo, num remédio comum, um antibiótico, amoxicilina. Quando nós ingerimos um comprimido de amoxicilina, ele não vai e mata a bactéria, como nós imaginamos. Ele impede que a molécula que está na bactéria, o DNA dela, se replique e gere novas bactérias. Na verdade, ele atua no ácido ribonucleico, o RNA mensageiro. Geralmente,
o antibiótico inibe o anel 40S ou 70S da molécula formadora da bactéria, impede a replicação genética, bloqueia a reprodução e aquela bactéria dá origem a nada. Então não mata a bactéria, impede a reprodução. Por isso é bactericida. Não vai lá e agride a bactéria e mata, impede que ela se reproduza. Tetraciclina faz a mesma coisa. A polimixina B, a mesma coisa. Ceftriaxona, a mesma coisa. Mas como é que acontece isso? A molécula não vai lá e segura outra molécula. Ela se aproxima e no ato de se aproximar da molécula da bactéria, o campo elétrico da amoxicilina tem elétrons sobressalentes ali próprios para isso. Esses elétrons saltam e ocupam regiões do outro gene, impedindo aquela informação de se propagar pela reprodução. Então, um pareamento de elétrons, que nós chamamos em química ligação covalente. Quando ocorre a ligação covalente, é o pareamento e o bloqueio naquele sítio. O remédio homeopático é uma informação elétrica, que vai provocar pareamentos elétricos e magnéticos da mesma forma. Só que num tal grau de profundidade e tão diáfano para os nossos aparelhos que eles não são perceptíveis. É o mesmo mecanismo da memória da água de nosso querido Masaru Emoto e de Jacques Benveniste. Na Universidade de Campinas, Universidade Estadual de Campinas, o Dr. Francisco Aoki, que é o líder de pesquisa na infectologia contra o HIV e a tuberculose multiresistente, nos apresentou trabalhos de imagenologia. E o trabalho de imagenologia colocava frascos de água destilada separados com o rótulo amoxicilina, cefalexina. E quando a água era administrada ao paciente, sabendo que era antibiótico, ela fazia o efeito daquele antibiótico porque a informação estava na água. Então não se trata de uma falácia, existe reprodutibilidade. Na Unicamp nós observamos trabalhos assim com florais, com homeopatia e com imagenologia, mostrando que a ação do pensamento, não só sobre a água, mas sobre todos os elementos, é fundamental para a gente adquirir saúde. Mas Jesus antecedeu a todos eles, porque nas bodas de Caná, ele no final das bodas transformou a água em vinho. E geralmente o vinho do final da festa é o pior, e ele separou o melhor vinho para o final. Quando Maria, sua mãe, disse: fazei tudo o que ele vos disser, entregaram-lhe os frascos e ele transformou, magnetizando a água e oferecendo transformações físicas na água que deram a ela a memória dos efeitos do vinho, efeitos do álcool, efeitos organolépticos, de cheiro, de sensações físicas, para que os indivíduos pudessem ter a sua bebida nas bodas de Caná. Ele nos trouxe aulas autênticas e belas sobre muita coisa que surgiu, inclusive com as perguntas. Fez uma coisa que eu achei importantíssima. Ele usou um aparelho que não é de perfuração, mas buscando nas emoções o que ela tem para trazer para nós. E aconteceu uma coisa interessante, espalhou por tudo quanto foi lado, e está estudando esse processo até hoje. E fez isso com o lobo esquerdo do cérebro. E passou para o lado direito, para poder haver uma posição intelectiva. Então, diante dessa coisa toda, companheiro, a sua penetração foi tremenda dentro das emoções. Não estraga mais. O Instituto de Cultura Espírita é para isso. São esses estudos, essas pequenas discussões e elaborações e do seu conhecimento. Então, nós achamos que foi uma tarde festiva, perfeita para nós. Compreendemos isso com os dois lóbulos, direito e esquerdo, que essa penetração que você nos trouxe. Então, estamos perfeitamente agradecidos pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
Então, diante dessas emoções, nós vamos pedir ao Senhor da vida que continue a nos dar e fornecer elementos para que o seu néctar maravilhoso, que espalha-se pelo universo, se aconcheguem a nós. E devido à nossa insuficiência de percepção, pedimos, solicitamos que os teus embaixadores se acerquem de nós e nos envolva nas nossas posições psicológicas, para o nosso entendimento de compreensão, de ordem e de paz. Então, diante de tudo isso, dessa maravilha que é o estudo que a doutrina espírita está nos fornecendo, diante destes elementos aqui encarnados e desencarnados, nós, com a alma genuflexa, te rogamos mais uma vez, Senhor da vida, dai-nos forças, abençoa-nos para entendermos e navegarmos na tua paz.